Pessoal, paz e graça, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje eu preparei uma aula diferente. Quero fazer uma aula com a ideia de nós falarmos de algumas curiosidades bíblicas que revelam alguma coisa. Em vez de falarmos hoje de uma matéria teológica, uma matéria condensada, nós vamos fazer algumas curiosidades bíblicas e aí, em cima dessas curiosidades bíblicas, nós vamos responder algumas coisas que têm significado espiritual. E também vamos abrir aí para responder para vocês algumas perguntas e respostas que, às vezes, no decorrer das aulas, surge o desejo de perguntar, mas como está no tema, acaba não perguntando. Então, eu vou deixar bem aberto para vocês ficarem à vontade para falar com a gente, tá bom? Uma boa noite a todos. Já conversei um pouco com vocês, agora já estamos gravando. Então, vamos abrir aqui as escrituras e vamos começar a nossa aula de hoje sobre curiosidades bíblicas. Alguém quer já dar um alô, falar alguma coisa ou vamos direto para as nossas curiosidades? Então, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Hoje vocês vão precisar me acompanhar com a Bíblia, muita coisa aí. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 32. Existem dois animais na Bíblia que têm um significado muito importante para o povo de Deus. Deus, o Eterno, Yahvé, o Todo-Poderoso, só é comparado a esses dois animais na Bíblia. Alguém sabe quais são esses animais? Alguém tem alguma sugestão de saber quais são os únicos dois animais que Deus, o Todo-Poderoso, é comparado na Bíblia? Ovelha e a pomba? Não. O leão e o cordeiro, não? Não. A ovelha é comparado à igreja. A pomba é comparado ao Espírito Santo. São dois animais, são os únicos dois animais na Bíblia que Deus é comparado e tem um símbolo profético importante para que nós possamos ter isso como base, como vivência para nós. O primeiro deles está em Deuteronômio 32, versículo 11. Diz assim: como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, tornando-os a levar sobre as suas asas. Esse versículo é uma comparação de Deus, sobre Deus com a nação animal. Não é nem ao homem, nem a Jesus, nem ao Espírito Santo. Então, um dos animais que Deus é comparado na Bíblia é a águia, com a finalidade e com o propósito de, ao despertar, para cuidar dos seus filhos. Então, esta águia, como proteção e como cuidado, é uma referência que Moisés faz no capítulo 32, num cântico que ele dá, de alegria e exaltação ao Senhor, mostrando que Deus é aquele que guarda o seu povo no lugar secreto, no lugar escondido, como a águia faz, juntando os seus filhos debaixo dele. Uma outra expressão bíblica que dá a ideia do nome de Deus comparado a um animal, não é nem a Jesus nem ao Espírito Santo. Alguém sabe? O primeiro que eu estou falando é a águia, depois eu digo o significado corretamente. E o segundo animal, quem é? Qual é o animal? Leão? Leão, apóstolo? Não. Vamos pensar aí, vamos continuar pensando. Corsa. Pastor Ivan falou a corça. Pode ser, quem sabe.
Estou procurando aqui porque eu não tenho o versículo, acho que eu anotei errado. Estou vendo a minha enciclopédia aqui. Oséias 13, 7 e 8. Oséias, capítulo 13. O Senhor da ceifa está chamando. Eu estou demorando um pouquinho, porque eu estou com uma outra Bíblia minha de estudo e não estou com a minha Bíblia normal. Aí eu fico folheando ela até achar o livro de Oséias. Oséias 13, 7 e 8. Oséias 13, 7 e 8. Vamos ver o que diz aqui, Oséias antes de Joel. Serei, pois, por eles como leão, como leopardo espiarei no caminho, e como urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão, e as feras do campo os despedaçarão. Pecado de Israel e seu castigo, e como Deus o procura. Deus é comparado aqui ao leão, leopardo, urso, e esses três animais com uma fidelidade de predador, mas ao mesmo tempo de protetor. Então, até que a colocação do Gil, quando a gente fala leão, se caberia aqui. O problema é que, normalmente, a palavra leão aparece na Bíblia várias vezes comparando ele a Jesus, e não ao próprio Deus. Então, por isso que a gente não costuma usar. E esta é uma palavra profética de Deus a respeito do próprio tempo em que Jesus se tornaria Deus. Então, é importante termos essa separação. Mas pode-se dizer também que Deus é comparado aqui ao leão, ao leopardo, na sua função, e ao urso, que é uma referência clara ao próprio Jesus Cristo, não é isso? Então, é importante a gente dar essa olhada e essa observada nesse versículo, para que a gente tenha a ideia de que Deus está aqui. Mas por que eu escolhi, principalmente, o versículo primeiro que a gente falou, Deus como a águia? Por quê? Porque a águia, ela se levanta, a Bíblia diz, ela se levanta, ela desperta do ninho, como um animal protetor. Ela abre as asas para proteger os seus filhos. O que eu quero dizer com essa curiosidade bíblica? Que está no Cântico de Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 11. Eu quero dizer o seguinte, que assim como Moisés cantou esse texto, Moisés também cantou o livro de Salmo 91, versículo 1, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo aqui não é um lugar onde você vai se esconder no sentido de estar com medo de algo, é um lugar onde você vai habitar. Então, a revelação dessa curiosidade bíblica ou desse texto dá a ideia clara de que Moisés está declarando que aquele que habita no esconderijo, que habita debaixo das asas abrigadas de Deus, ele não recebe a visitação de Deus, ele habita em Deus. Assim como o livro de Romanos, se não me engano, capítulo 3, não faz memória, quando Paulo diz que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Ou seja, a ideia central de Deus é que o lugar secreto, o lugar de segurança, o lugar de proteção, o lugar de estar guardado é, de fato, o lugar aonde Deus escolhe habitar em nós, ou que nós habitemos nele. Então, tem esses dois textos, tem mais um outro que eu não achei aqui agora, mas esses dois textos, principalmente esse de Deuteronômio e o de Salmo 91, que Moisés escreveu, dá essa claridade
no texto da importância de que há um lugar onde Deus quer que nós habitemos nele. E que esse lugar de habitarmos em Deus nos traz total segurança e proteção. Então, eu quero deixar claro aqui que Deus é comparado, no mais importante desta curiosidade bíblica, à águia, porque ela está guardando os seus filhotes como filhos, protegendo os ninhos, mostrando que sempre foi a intenção de Deus de nos manter, de nos guardar protegido, nos guardar esguarnecido no Senhor. Então, é uma curiosidade bíblica, é um texto que você pode guardar na sua Bíblia como líder para ensinar a sua igreja, para mentorear o seu povo e para dizer ao seu povo, olha, Deus não quer só visitar a igreja, Deus não quer só passar pela igreja. Deus quer que nós habitemos nele, nós estejamos enfronhados nele. E esta manifestação dessa pequena curiosidade, com o Salmo 91, com o texto de Paulo, quando fala que somos templo do Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo sobre nós, deixa claro que o Senhor não quer que nós somente tenhamos visitados por ele, ou sejamos simplesmente conhecidos dele de alguma forma, mas que ele habite em nós. Mas que nós também venhamos habitar em Deus, que é o nosso lugar de segurança. E ao habitarmos em Deus, nós somos protegidos por ele. Todos entenderam? Então, esse é o ponto mais importante dessa curiosidade bíblica, a gente entender, compreender e viver essa experiência maravilhosa de saber que o Senhor é aquele que nós podemos acreditar, como aquele que quer nos tratar sempre como filhos queridos, amados, que vamos habitar nele. Ok, pessoal? Todo mundo aí? Todo mundo pode dar um joinha, dar uma palminha aí no vídeo, ok? Essa nós vamos ter que interagir bastante, por quê? Ok. Ok, maravilha. Por quê? Existe uma revelação nessa curiosidade. A revelação dessa curiosidade é a seguinte: Deus não quer visitar o seu povo, nem que nós o visitemos. Deus quer que nós entendamos que ele quer habitar em nós e nós habitarmos nele. Por isso que a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo, que habita onde Deus mora, que habita onde Deus reside, que habita onde a águia dorme. Aquele que está ali está protegido, está guardado no esconderijo do Altíssimo. Ok? Segunda curiosidade, vão ser 15 curiosidades. Segunda curiosidade bíblica. Quando foi que a terra começou a produzir espinhos? O que fez com que a terra produzisse espinhos? O pecado do homem, a desobediência do homem. Alguém mais concorda com a apóstola Marli ou alguém tem alguma outra posição? Qual que é a pergunta, apóstolo? Quando foi que a terra começou a produzir espinhos? Eu até tenho um chute. No sacrifício de Abel, após a morte de Caim. De Abel. Abel após a morte de Caim. Quem mais tem alguma opinião? Vamos falando aí. Vou pegar minha Bíblia aqui, que eu não estou aqui, vou ali buscar, estou pedindo, mas não estou certo. Preciso da minha Bíblia. Está no carro. Pronto, voltei. Alguém mais deu alguma opinião? A Marli falou que foi quando o homem, Adão e Eva, pecou. O pastor Ivan acha que foi depois que Caim matou Abel, e aí ofereceu o sacrifício. Mais alguém?
Uhum. Que silêncio fúnebre. Não vale consultar o Google, não, hein? Não dá mais tempo, né? Bom, Eu vamos posso lá. falar, eu posso falar por que eu falei do pecado do homem? Pode, Em pode. Gênesis 3:18 fala, Então, apóstolo, mas aí se espinhos... não der resposta, não adianta eu estar aqui para dar resposta. Tá bom, então desculpa. Já deu resposta, ué? É Gênesis 3, 17 e 18, quando Deus dá punição para o homem por causa do pecado. Deus, então, declara no versículo 18 que a terra também produzirá espinhos e abrolhos e também ervas amargas. O que tem a ver essa curiosidade bíblica que parece coisa de escola dominical? Nós estamos aqui na Academia de Discípulos falando, porque nós precisamos entender que o nosso ministério, como exercício da função que temos diante da obra do Senhor, quando cometemos pecados que ferem a uma ordem de Deus, a primeira questão aqui é a seguinte: Adão e Eva feriram um princípio de uma ordem divina, que era não comer daquela fruta. Quando eles comem, além de eles terem a punição neles mesmos, eles contaminaram o território aonde eles estavam governando. Eles contaminaram a terra onde eles viviam. Então, quando o homem ou a mulher de Deus está dirigindo um ministério, está dirigindo uma obra, está dirigindo algo que é santo, algo que Deus o confiou, e de repente ele fere essa ordem, ele desobedece um comando divino, ele começa a produzir espinhos, abrolhos e ervas amargas no território. Então, uma área que era produtiva, uma área que era boa, uma área que dava leite e mel, agora começa a produzir coisas amargas, abrolhos e espinhos. Então, muitas vezes, você está no ministério fazendo a obra, está contente, está feliz, está dando tudo certo, e você desobedece uma ordem divina que parece simples. Deus diz para você, coloca esta pessoa nesse lugar, você não coloca. Você pega, Deus fala com você, no meu caso, vai, coloca o Ivan em tal função, você pega e coloca o Eduardo em tal função. O que vai acontecer? Mesmo que o Eduardo seja, o Gabriel seja melhor do que o Ivan, o Gabriel seja mais capacitado que o Ivan, o Gabriel seja mais inteligente que o Ivan, o Gabriel seja mais bonito que o Ivan, o Gabriel seja mais culto que o Ivan. Mas não foi Deus que mandou colocar ele, foi Deus que mandou colocar o Ivan. Quando eu coloco o Gabriel no lugar dele, ele pode até produzir algo, mas ele vai contaminar a terra onde estava boa, onde tinha frutos bons, com espinhos, abrolhos e ervas amargas. Ervas amargas, todo mundo sabe que tem uma conotação, uma linguística direta sobre má falácia ou má conversação. Abrolhos é aquilo que a terra produz que não tem proveito algum. É aquilo que a terra produz que você não consegue usar para nada. E espinhos que só servem para sufocar o que era bom e ia ser produzido. Então, de repente, você está perguntando para mim, apóstolo, que tem a ver isso com o meu ministério? Por que essa curiosidade bíblica que parece uma questão muito mais de escola dominical do que qualquer outra coisa? Para ensinar para você princípios e fundamentos espirituais. O primeiro foi sobre Deus como águia, protegendo seus filhos no ninho, cantado por Moisés, verbalizado no Salmo 91, que Deus não quer só habitar em você, quer que você habite nele. Depois, agora, eu estou dando para você o princípio da desobediência do pecado. Qual pecado? O grande pecado de Eva e de Adão não foi comer a maçã, foi a desobediência em comer a maçã. Então, quando você, líder, apóstolo, nós temos aqui apóstolos, temos pastores, líderes de coluna, tem muita gente aqui. Quando você desobedece um comando de Deus, uma ordem divina, você produz na terra que você está trabalhando, no lugar onde você está trabalhando, espinhos, abrolhos e ervas amargas. Todos entenderam? Digam amém. 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 Quem já tinha pensado nisso? Amém. Cadê o rosto desse povo? Está todo mundo com a cara escondida, gente.
Aí fica lá na gravação, só eu aqui, só a minha cara bonita. Quem já havia pensado dessa forma? Às vezes você está na igreja, no ministério, fazendo algo tão maravilhoso, tão bem sucedido, aí você sente no coração de colocar alguém no lugar daquela pessoa, você coloca, e aquilo que estava indo tão bem começa a parecer difícil, começa a parecer conversa, começa a parecer problema, a terra que estava boa começa a dar um monte de fruto que não foi plantado. Aí você pergunta, por que está dando fruto que foi plantado? Porque assim como a bênção de Deus faz você colher aquilo que você não plantou, porque faz você colher aquilo que Jesus conquistou por você, assim também o pecado faz você colher o que você não plantou, porque o pecado traz você consequências que vão além da própria consequência do pecado. Amém, pessoal? Amém. Mais uma curiosidade bíblica, que é um princípio espiritual. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 11. Eu vou tentar aqui dar 15 hoje, 15 curiosidades bíblicas que são princípios espirituais, que são eternos. Nós precisamos analisar, precisamos pensar, precisamos com calma ter claro em nossos corações. Êxodo 34, versículo 11. Veja o que diz aqui. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os hebreus, os jebuseus. Acautelai-vos. Êxodo, é isso? Êxodo 34, 11. A 12 agora. Acautelai-vos para não fazer e tal a renovação da aliança que Deus faz com Israel. Espera aí, pessoal, que eu estou achando que esse versículo aqui não está batendo, não. Deixa eu pegar aqui no meu outro escrito. Só um minutinho. O apóstolo. Oi, pode falar. Apóstolo, aqui na minha está escrito assim: guarda-te para que não façais concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não sejas por laço no meio de ti. Certo. É Êxodo 34, 1, desculpa, é 34, 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Qual que é a grande curiosidade bíblica desse texto que eu quero compartilhar com vocês? É a seguinte. Opa, cadê a tela? Está aqui. As tábuas da lei foram feitas por Deus e quebradas por Moisés. E depois, feitas por Moisés e reescrita por Deus. Quando Deus faz a primeira vez as escritas da tábua da lei, Deus faz lá no monte as tábuas, e entrega para Moisés as tábuas e ele escreve o que Deus mandou. Ele coloca ali. No segundo momento, depois de Moisés ter quebrado as tábuas que Deus deu, Deus diz para ele: agora você vai ter que fazer uma tábua igual a que eu fiz. E aí eu vou escrever nelas os 10 mandamentos. Qual é o princípio espiritual dessa curiosidade? Quando você olha, parece uma curiosidade bíblica. Deus deu as tábuas, escreveu, deu para Moisés, Moisés quebrou, depois Deus falou: Moisés, agora você vai fazer as tábuas igual aquelas, vai me entregar e eu vou escrever e te entregar. Amanhã, tal hora, você sobe para me entregar isso. Qual é o grande segredo espiritual disso? Aquilo que Deus estabelece como princípio eterno, como tábuas perfeitas, ele entrega para o homem dessa forma. E qual é a única forma de reter novamente, ou de reaver novamente, melhor dizendo, aquilo que o Senhor te entregou, quando você volta a fazer da mesma forma que Deus havia feito. Então, Deus disse para Moisés: Dá para o você senhor repetir essa frase? Entendi. Dá para o senhor repetir essa frase que o senhor falou? Aquilo que Deus estabeleceu. Aquilo que Deus estabeleceu para o homem, Deus entrega de uma forma perfeita. E o homem quebra isso. Então, agora ele tem que refazer da mesma forma que Deus havia feito. Esse é um princípio muito importante, porque parece, como eu disse de novo, uma curiosidade da Escola Bíblica Dominical, mas é uma mensagem para líderes.
Quando você está fazendo algo que Deus entregou nas suas mãos para fazer, todos nós aqui recebemos uma mensagem de Deus para abrir um ministério, para termos uma igreja, para termos um ministério pessoal, para fazermos algo para Deus. E como as tábuas da lei que Deus entregou para Moisés para dirigir um povo, Deus entrega uma visão para mim, entrega a visão para você. Quando Deus entrega isso para nós, o que acontece? Nós começamos a andar com isso na mão, e aí o pecado do povo, o erro dos outros, o nosso temperamento não moldado, faz com que nós joguemos fora o original do que Deus fez. Faz com que nós quebremos aquilo que Deus estabeleceu. E quando nós quebramos aquilo que Deus estabeleceu, não tem como pular a etapa. Tem que voltar no mesmo lugar de origem, no mesmo centro onde Deus falou conosco, que é o centro da sua vontade. E aí, tem que apresentar para Deus de novo tábuas limpas, iguais às primeiras. Não adianta chegar lá e dizer, não, Senhor, mas agora eu aprendi isso, aprendi aquilo, agora eu sou um pouco mais polido, um pouco mais intelectual, então eu quero mudar essa concepção. Não, o que Deus estabeleceu está estabelecido. O que ele entrega para nós é perfeito. Ainda que nós erremos, ainda que nós tenhamos a capacidade de quebrar as tábuas da lei, de fazermos isso e deixar Deus muito triste, deixar Deus muito chateado, muito decepcionado com a gente, nós precisamos entender que para reaver, para redescobrir, para ter de volta o privilégio de ter aquelas tábuas em nossas mãos, nós precisamos fazer exatamente o que Deus fez conosco de novo e do mesmo jeito. Aí eu lembro muito daquele louvor que o Rebanhão canta, né? Quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Por quê? Porque no primeiro amor, a imagem da revelação é pura, é verdadeira, é santa. Quando Moisés, aqui no versículo 15 do livro de Êxodo, no capítulo 32, diz assim, então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, barulho de guerra no acampamento, aí começa a história toda, você já sabe. O que acontece? A primeira história, Deus fez a tábua, Deus escreveu nela e Deus entregou para Moisés. A segunda, Deus disse, Moisés, agora você vai fazer uma tábua igual que eu fiz, vai trazer para mim e eu vou escrever de novo o que eu escrevi. O que Deus está dizendo? O homem quebrou a aliança, quebrou a tábua da santidade. Nós quebramos a tábua da visão. Eu sempre digo uma coisa, e aqui vai um segredo espiritual para vocês. Como filhos espirituais meus que vocês são, por favor, anotem isso no coração. Todas as vezes que Deus der uma revelação a vocês, não tenham essa revelação por completa. Peça para Deus ir confirmando e revelando aos poucos. Porque na maioria das vezes, nós, como homens, não estamos prontos para receber uma revelação completa que vem da parte de Deus. Nós não estamos prontos. Ainda que nós queiramos, não estamos prontos. Moisés recebeu as tábuas, Moisés ficou 40 dias com Deus no monte. Gente, 40 dias com Deus. Quando ele desce e vê o pecado do povo, a primeira coisa que ele faz é jogar as tábuas no chão e quebrar. Foi como se ele dissesse, é claro que é uma interpretação minha, foi como se dissesse, pô, Deus estava lá comigo, estava com a sociedade, esse povo não merece, então vou quebrar. Era o contrário, ele tinha que guardar as tábuas e dizer assim, não, gente, olha, está aqui o que Deus fez. Vocês estão errados. Pregar arrependimento. Não, a gente quer adequar, a gente quer deixar o nosso caráter falar mais do que a experiência com Deus. E aí, quebramos a tábua. Então, Deus vai chegar uma hora que vai chamar você e vai dizer, agora chegou a hora do concerto, meu e seu. E isso não é para o povo, isso é para o líder. Isso é para aquele que tem o cajado da tábua na mão, que tem autoridade. Volta lá, faz a tábua igual àquela que eu te entreguei e eu vou perdoar você escrevendo de novo na tábua. Quantos entenderam? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso?
Amém, apóstolo. Se alguém quiser comentar, aproveita que eu vou tomar água. Nossa, gente, esse silêncio de vocês é fúnebre demais. Esse é um dos Não, motivos. Pode falar, eu, apóstolo. é assim, o que acontece? No começo da igreja, da nossa igreja, a gente dava muita oportunidade, sabe, apóstolo? As pessoas chegavam e a gente queria que as pessoas tivessem a nossa visão, alcançasse, visse com nossos olhos. E isso não deu muito certo. Não deu muito certo, porque muitas dessas pessoas ficaram por um tempo e depois saíram e aí a gente fica tipo assim, poxa, o que foi que eu fiz? Né? E dentro do que o senhor, desse contexto que o senhor está falando, mais ou menos veio isso à minha memória, né? Não? Sim, sim, claro. Inclusive, Gil, apóstolo Givanildo, falo Gil com todo carinho, né? Essa questão de você falar sobre, por exemplo, dar oportunidade para as pessoas, não só na liturgia do culto, como na organização do culto, fica claro o seguinte, que Deus entregou para você a obrigação de pregar às pessoas as coisas. Deus entregou para você e para a Carla a visão da igreja. Vocês têm que dar um jeito de ministrar o povo e dar poucas oportunidades, não só para quem chega, como para quem vem de fora. Toda igreja que cresce, toda igreja que alcança uma identidade, os seus líderes passaram 1, 2, 3 anos só eles pregando. De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque a visão não passa de uma vez só, a gente tem que passar aos poucos. E nós também vamos entendendo a visão e descorrendo ela. Muita gente recebe a lei de Deus, recebe uma revelação de Deus tão relevante quanto os 10 mandamentos. É claro que os 10 mandamentos é o concurso, é o top do top, é uma coisa divina, eu sei disso. Mas eu digo o seguinte, vamos analisar comigo, tá? Vamos pensar. Quando Deus dá para alguém uma visão para abrir uma igreja, dá uma visão para ter um ministério, Deus vai dar a forma como é esse ministério. Aí o cara me abre uma igreja, o cara sai da igreja, vamos supor, da igreja Assembleia de Deus, abre uma igreja igualzinha à Assembleia de Deus e faz tudo igual. Ele teve uma revelação? Ele não teve uma revelação. Ele está seguindo o padrão de uma outra denominação que, por algum motivo, ele saiu fora. Não é uma revelação, não tem nada de diferente. Por que a visão apostólica mexeu tanto comigo em 2015? Porque quando eu fui ministrado sobre a visão apostólica, sobre a identidade apostólica, sobre o resgate da simplicidade da pregação do evangelho, foi como se tivesse queimado as tábuas que Deus me deu no começo e dissesse, é essa simplicidade, é essa verdade que eu te chamei para fazer. E isso produz efeito, porque é a simplicidade da visão. Não é aquele hino que você vai matar, que você vai derrubar, que você vai vencer, aquele louvor egocêntrico que só fala para o homem, para o homem, para o homem, aquele estilo de culto onde a pessoa tem que rodar, tem que pular, tem que sapatear, senão não tem o Espírito Santo, aquele tipo de coisa onde tem que trazer 50 profetas na igreja diferente para profetizar um monte de coisa, às vezes a mesma coisa, 10 coisas para a mesma pessoa e tudo a cabeça de todo mundo, aquela coisa sem construir aliança, sem construir família, sem construir comunhão. Então, essa coisa fantasiosa não é o que Deus chamou para mim. Então, na verdade, todas as vezes que nós nos realinhamos a algo, nós estamos remodelando a visão interior e a visão primária que Deus deu para a gente. Amém, pessoal? Amém. Agora, vamos lá. Existe uma história na Bíblia que é muito importante a gente analisar. Davi foi o único homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi foi ungido rei quantas vezes? 3 vezes, apóstolo. 3 vezes. A apóstola Maria parece que conhece um pouco de Bíblia, né? O apóstolo, antes do senhor passar aí do Davi, em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10, fala assim, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Sim. Excelente texto. Excelente texto. Quando a gente recebe essa revelação.
Eu posso dar um exemplo, eu não quero ficar falando de mim, mas eu acho que é importante, e aqui também eu estou só com meus filhos espirituais por enquanto, a academia tem sido uma escola só para a gente. Quando eu recebi a visão da Mensageiros, eu tinha 2 meses e pouco de convertido. E ela apareceu para mim num caminhão, numa visão na Praça Joacim Magalhães, para o Brasil. Eu vim entender a visão em 99, quase 11 anos depois. E depois de muitos anos, eu estou entendendo o que Deus falou. A mentoria apostólica, Deus me deu a visão em 2013 para 2014 para 2015. Acordei de manhã, o telhado estava com um logo pegando fogo na minha cabeça. Eu desenhei no computador e fui entender o que era FDA depois, fui entender o que era Selo da Aliança depois. Aquele A que tem no meio do logo, até hoje eu estou tentando entender de fato o que é aquilo lá como revelação. Eu tenho entendimento carnal, mas a revelação eu não tive ainda. Então, o que eu estou dizendo com isso? Deus, ele tem seus estágios. Então, é melhor a gente receber uma revelação, ir maturando ela e mantê-la viva, independente do que está fora de nós. Aquilo que está acerca de nós outros, como diz os hispanos, aquilo que está em volta de nós. Se Moisés tivesse entendido que aquela revelação era para ele, para guiar o povo... Não, sou só o sinal do Luiz. Não entendi, Júlio. Eu não conheço. Não, falando com a Carla aqui. Ah, tá. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos entendido, se ele tivesse entendido que aquela revelação era para o ministério dele, para que ele gerasse isso nas pessoas, o que ele ia fazer? Ele ia guardar aquelas tábuas e não ia fazer o que fez, e esperar para chegar na hora certa e entregar ao povo depois a orientação. Então, nós precisamos entender as coisas de Deus, aos poucos ir crescendo e melhorando. Tem muita igreja que acontece o contrário, tem muito líder que acontece o contrário, tem muito líder que acontece diferente. Ele começa bem, aí começa a declinar. E, em vez de melhorar, ele perde o amor, perde a expectativa. Por quê? Porque está mais dando crédito ao que está em volta dele do que aquilo que Deus mesmo entregou. Entenderam isso claramente, pessoal? Amém. Amém. Versículo 1 Samuel, não precisa abrir, porque são textos longos, mas 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 1 ao 13, 2 Samuel 2, 4, e depois 2 Samuel, capítulo de número 1 Crônicas 11, capítulo 1 ao 3. No primeiro texto, a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, e unge Davi como rei. A unção não significa posse da autoridade. Existe um grande problema nisso. Os 3 níveis de unção que Davi recebeu eram 3 níveis de tratamento. Por que eu posso dizer essa curiosidade bíblica e vivê-la? Quando eu recebi a revelação em outubro de 2012, que eu seria apóstolo, o Senhor falou comigo, eu vou te dar 3 unções. E quando chegar a 3ª unção, o teu ministério, de fato, será apostólico. A primeira unção aconteceu lá em Atlanta, nos Estados Unidos, com o apóstolo Verbênia, quando Deus usou eles para me ungir. Foi um desatar na minha vida. Em 2015, numa conferência que a gente fez na nossa igreja, o apóstolo, esse é o nome dele, meu amigo, Jesus amado, Eduardo Tosi, Paulo Eduardo Tosi, lembrei. Quando ele me ungiu, ele disse, o Senhor está me dando para ungir você apóstolo para confirmar a abertura do seu entendimento para as Escrituras. Era para mim entender o mistério de Deus, para mim entender os propósitos de Deus na palavra. E olha que eu já me considerava um bom pregador. E o terceiro foi em 2017, com o apóstolo Rosalvo, nos Estados Unidos, que foi a confirmação. E o mesmo anjo do Senhor, que apareceu para mim em 2012, apareceu em 2017, entrou pela porta central da igreja, quando eu estava abaixado, levantando, e a apóstola estava orando por mim, Rosalva, com os pastores da igreja dela, e ungindo-me como apóstolo as levas de Cristo, que era aquela rede. O que Deus fez? A primeira unção desatou em mim para o mundo espiritual começar a manifestar coisas espirituais. Por exemplo, primeira unção de Davi, ele é habilitado, vence Golias, toca a harpa, liberta demônios, ou liberta pessoas de demônios da opressão da casa do rei, ganha legalidade para se tornar um príncipe, foi desenrolando na vida dele o propósito divino. Foi perseguido, passou por lutas terríveis, foi a primeira unção.
A segunda unção de Davi foi a unção quando os homens se reúnem, uma parte da tribo, que era a tribo de Judá, e, se não me engano, teve mais uma, e reconhece, que está lá em 2 Samuel 2,4, que Davi devia ser o rei sobre eles. Então, é a segunda unção, que é reconhecimento dos homens. A segunda unção foi o reconhecimento dos homens sobre a graça de Deus na vida de Davi. Então, é importante entender isso. Agora, a terceira unção já acontece com todo Israel ungindo Davi como rei e Davi escolhendo construir uma cidade nova chamada Jerusalém, aonde ele chamaria do governo de Davi sobre todo Israel. Então, no primeiro, Deus trata o caráter de Davi e desata no caráter de Davi as características do que seria o seu ministério. No segundo, Deus trata diretamente com Davi, com a sua tribo, ao qual ele se identificaria, dando a ele um reino territorial, dando a ele um governo que seria temporal, governo temporal no sentido de, um governo local, regional. E no terceiro, quando Davi já entendia o que era o reinado, o que era aquela guerra, o que estava acontecendo, quando Davi compreendeu o que estava passando, então agora Davi vive uma experiência extraordinária. Qual é? Deus mostra para ele que ele precisava ter uma cidade específica, que não fosse uma tribo de outra, para governar toda a nação e construísse uma cidade para Deus. Então, Davi vai construir Jerusalém. Então, primeiro, Deus tratou ele. Segundo, Deus tratou de reconhecê-lo para um grupo que tivesse legalidade sobre aquilo. E terceiro, todos o reconhecem, então ele usa o reconhecimento de todos para elevar Deus sobre todos. Quando nós chegamos ao ponto, no nosso ministério pessoal, de entendermos de fato de direito, de fato porque nós reconhecemos que ele o é, e de direito porque entendemos que ele tem que ser, nós então passamos a construir a Jerusalém para Deus habitar, a mensageiros para Deus, a geração para Deus, a coluna para Deus, o ministério para Deus, não mais para nós. Não somos de fato reis, nos tornamos, como pregamos ontem na igreja, verdadeiros escravos mensageiros. Então, é uma curiosidade que vem composta com uma grande verdade que precisa ser analisada por nós. E cada um de nós temos que pensar que nível e que profundidade eu estou de relacionamento com Deus a tal ponto de entender e obedecer a Deus para saber. Eu ainda estou como Davi, que foi ungido pelo profeta, que vai passar pelo... Engraçado que depois desse processo do profeta, lá, quando ele é reconhecido a primeira vez, não foi nenhum profeta que ungiu ele, nem a terceira vez, só foi a primeira. Primeira unção de Deus que desata o mundo espiritual, que revela a vontade divina. Depois o aprendizado pessoal, e aí vem o reconhecimento de alguns homens. E depois vem a consagração, e quando você recebe o reconhecimento máximo de todos, você, em vez de pegar aquilo para si e se vai descer, você começa a construir uma cidade para Deus. Um lugar onde Deus possa reinar sobre todos de forma única, na mesma visão, no mesmo entendimento. Amém, pessoal? Amém. Alguma dúvida até aqui sobre isso? Nenhuma. Pelo menos da Amém. minha parte, nenhuma. Não, da minha parte está tranquila também. Pessoal, a Keila, a Michele, a Amanda, a Carla, a Evelyn, todo mundo que está aí, está todo mundo mudo, né? Meu Deus do céu, viu? Esse povo hoje está tudo quietinho. Tudo bem explicado, apóstolo. A joia, então. Vamos lá para mais uma curiosidade, que é uma revelação importantíssima. Eu quero que você repita comigo, sem precisar ligar seu áudio. Repita aí para você. Eu não sou exclusivo. Deus sempre tem alguém igual a mim. Eu não sou exclusivo. Deus tem sempre alguém igual a mim ou com a mesma missão. A Bíblia diz, vamos ver o que diz lá. 1 Reis, esse texto é um texto que eu gosto muito de usar para falar algumas coisas. 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, versículo... 1 Reis, cadê aqui 1 Reis? Rapaz, é mais fácil procurar na Bíblia que no computador, viu? Capítulo 4, versículo de número 29.
1 Reis 4, 29. Vamos ver o que diz aqui. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Ezaraíta, o Etã, mais sábio que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. O que significa isso? Nesse texto está bem claro que Salomão não era o único sábio. Ele era mais sábio, mas existiam mais outros 4 sábios. Então, Deus pode dar para você um ministério que se destaque mais que os outros e que te faça ser reconhecidamente melhor, mas não único. Ninguém é único. Nós somos únicos no tratamento individual de Deus conosco, mas o nosso ministério não é único, melhor do que o de ninguém. Nós temos sempre outros iguais a nós com o mesmo propósito. Eu me lembro muito de um testemunho. A gente estava passando uma fase muito difícil para o Brasil. Meu pai tinha perdido tudo no jogo com mulheres, e tinha vindo aquele golpe do Fernando Collor de Mello. Meu pai tinha feito toda a safra de cacau, nós estávamos muito mal. E aí fomos à igreja numa quinta-feira, era culto das senhoras na Assembleia de Deus, da Missão Belém, e nós fomos ali para uma manhã de oração que eles tinham toda quinta-feira de manhã. Chegando lá, teve uma senhora que deu um testemunho que o seu marido trabalhava com farinha, alguma coisa assim, e estava numa situação muito difícil. E aí o que aconteceu? Ela pegou e orou ao Senhor e virou o botijão de gás, deixou virado para baixo. E já faziam 4 meses que ela vinha cozinhando e o botijão de gás não tinha acabado. E quando ela deu esse testemunho, eu fiquei pensando, poxa, se Deus foi capaz de dar a essa mulher fé suficiente para o botijão de gás acabar, quanto mais pode ser com a minha família. Fui para casa, peguei o botijão de gás da minha casa e virei, e ficou 6 meses sem acabar. Tanto de casa quanto do restaurante. E aí, depois de muitos anos, pensando em tudo isso, eu vim imaginar o seguinte: a fé daquela mulher era tão grande quanto a minha ou igual, mas foi ela testemunhar que despertou a minha fé. Então, ela não tinha uma fé exclusiva, nem eu tenho uma fé exclusiva. Ou seja, a experiência que deu a Salomão de ser sábio, ao ponto de ser considerado mais sábio que alguns outros, não significa que não havia outros sábios. A experiência de fazer de você um cantor excelente não significa que você não é capaz de ter outros cantores excelentes. Ninguém é exclusivo. Nenhuma igreja é a melhor que a outra, ou exclusiva. Cada uma tem um propósito e, às vezes, algumas têm o mesmo propósito, culminam na mesma ação. Já deixa eu falar, Mali. Então, é importante a gente entender que existia Salomão como sábio, mais 4 sábios. E cada um tinha sua relevância. Então, não existia só um sábio na de Salomão. Que a ideia que dá é que só Salomão era o sábio da Bíblia, mas existiam mais 4. Os 4 não eram reis, mas eram sábios. E o próprio texto diz. Então, não pense você que a sua capacidade, o seu dom, as suas atribuições, a sua sabedoria te faz melhor ou único. Ela pode te fazer melhor, igual a outros, ou especializado mais do que outros. Isso significa que ninguém pode ser melhor do que ninguém no sentido de subjugá-lo, mas no sentido de servi-lo. Então, essa é uma curiosidade bíblica, que às vezes as pessoas só Salomão é o único sábio da Bíblia. Não, na época dele, tinha ele mais 4. Ele era mais sábio que os outros, até pela experiência, com o que fazia, mas a Bíblia deixa claro que havia outros. Então, é importante a gente entender isso. Fala, Mali. A gente pode usar também o exemplo de Elias e Eliseu, né? Que Eliseu mais ou menos, porque Elias e Eliseu, desculpa te interromper, Elias e Eliseu é o seguinte: Elias era um profeta que tinha uma escola que gerou Eliseu, que tinha outra escola. Aí nós estamos falando de sucessão ministerial, é outra coisa.
Os dois não tá. operavam no mesmo nível e no mesmo momento. Salomão e os 4 sábios operavam no mesmo nível e no mesmo momento. Operavam no mesmo tempo. A Bíblia deixa claro que Salomão era muito sábio, era mais sábio, mas existiam os outros 4 sábios, ou seja, estavam no mesmo nível que ele. Apesar de Salomão se destacar mais, ou ser melhor mais, entre aspas, eles estavam no mesmo nível. Por exemplo, para dar um exemplo mais simples, hoje nós temos a mentoria 4 ou 5 apóstolos homens, falar dos homens, que são pregadores. Talvez eu seja o melhor pregador deles, porque tenho mais experiência e mais tempo. Mas não significa que eu seja melhor do que eles. Eles são tão apóstolos quanto eu. Entende o que eu quero dizer? Então, é essa linha de raciocínio que essa curiosidade bíblica deixa claro para mim. Não existe o profeta, existem os profetas. Um é mais usado em A, ou B, ou C. Por exemplo, eu conheci pessoas que profetizam coisas hoje, acontece com 10, 15 dias. Nunca vi demorar para acontecer. E conheço pessoas que profetizaram hoje que demoraram 5 anos para acontecer. Então, todos são profetas, mas se cumprem em níveis diferentes, mas servem no mesmo nível. Ficou claro assim? Amém. Todo mundo entendeu? Alguém concorda? Alguém discorda? Alguém tem uma opinião? Já tem 1 hora que nós estamos falando e só fizemos até agora 5, né? 5 curiosidades, foi isso? 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, não vai dar para fazer 15, não? Eu concordo, apóstolo, porque em tudo que nós vivemos, o tempo vai nos trazendo uma experiência, né? O tempo vai nos trazendo uma experiência. O senhor tem mais tempo de ministério do que eu tenho de idade. Está gravando, é uma aula. Eu não posso falar algumas coisas, mas tudo bem. Depois, a televisão fala, tem um corpo estendido no chão. E está aí, Paulista, ninguém sabe por quê. Quem sabe por quê? Queridos, outra curiosidade bíblica. Como era a posição em que estava Jesus nos seus maiores sermões? Sentado. Exatamente. Mateus 5, 1 e 2, Lucas 4, 20, 21 e 5, 3. E por que ele estava sentado? O que ele quis ensinar para a gente com isso? Era só uma questão geográfica? Era só uma questão de planície? Era só uma questão mais fácil de falar? Era só uma questão de logística? Ou, de repente, tinha algum ensinamento nisso? Vamos lá. Eu acredito que todo o ministério dos homens é delineado especificamente por uma ação divina para trazer aos que o ouvem similaridade e revelação. Quando Jesus prega para aqueles homens sentados por tanto tempo, tira o seu áudio, Gil. Gil, tira o seu áudio aí. Está entrando alguma coisa aí. Não é o meu, não. É de alguém, deixa eu ver aqui, peraí. E aí está com o áudio aberto. Só tem um de áudio aberto aí. Bom, desligou. Então, o que é importante? Você entender que quando você tem um homem sentado chamado Jesus, falando com a multidão por horas e horas, ele está dizendo, olha, estou igual a vocês, não quero ser melhor, estou usando o ambiente, estou lendo o que está acontecendo e quero abençoar a vida de vocês. O que significa isso claramente para mim? Essa curiosidade traz um outro princípio espiritual. Você tem que ler aonde está para ser ouvido. E não impor para ser ouvido. Se você chegar num ambiente para ministrar, onde todos estão confortavelmente em pé, fique confortavelmente em pé. Ah, mas normalmente a gente prega em pé e as pessoas sentadas. É o padrão de uma igreja. Mas se você vai a algum lugar pregar,
Não queira se posicionar de forma diferente, não queira se posicionar de uma forma onde o seu destaque seja muito mais impávido, corporal, do que o que você diz. Tem gente numa reunião, por exemplo, que coloca a cadeira mais alta que a outra para poder falar e parecer estar acima. E coisas desse tipo. Quem está pregando a verdade de Deus tem que entender que o mais importante do que ele prega é o que ele diz, não a forma como ele diz, não a posição que ele está. Eu sei que esse é um princípio que parece um pouco confuso, mas ele é muito importante, muito usado na questão da linguística corporal, leitura corporal. Você precisa compreender que é fundamental você, quando for falar com pessoas, principalmente de vários níveis sociais e de várias classes, se nivelar um nível igualitário a todos, algo que seja bom para quem ouve embaixo, para quem ouve de cima, para quem é intelectual, para quem não é intelectual, algo que faça com que todos participem desse movimento. Ô, Nicolas, fala com o Gabriel aí para parar de dar mensagem, que eu estou em aula. Então, é importante você entender isso, para que você tenha sucesso no seu ministério na arte de pregar. Senão, você se tornará comum como os outros. Se você parar para analisar, você não pode chegar para pregar numa praia de terno. Não pode parar para pregar num sermão da montanha, onde estava todo mundo sentado, tinha criança, mulher, adulto, jovem, religioso, não religioso, como se você estivesse numa tribuna na sinagoga. Porque o público que está te ouvindo é um público eclético. Então, você precisa aprender a que tom falar, a que altura falar, a que hora falar e como falar. Por isso, Jesus pregou seus maiores sermões sentados, porque ele estava nivelando o estilo de mensagem para que todos se sentissem confortáveis a ouvi-lo. Desde o religioso não o veria em cima do monte com empáfia, como a dona de casa, criança, que estava sentada vendo um homem ensinar como o pai, como professor de uma escola. Amém? Então, vamos lá. Já falamos a primeira curiosidade bíblica, que é o que Deus representa, quer que nós habitemos nele, e não que ele habite em nós, mas que nós habitemos nele. A segunda, a terra passou a produzir, e aí o princípio da produção de espinhos, abrolhos e ervas amargas. Depois falamos do conceito de cuidarmos do que Deus nos dá, que são as tábuas. Falamos das 3 unções, então fomos aí para 1, 2, 3, 4, 5. A sexta foi Salomão, como não era o único sábio, como você também não é exclusivo. A forma como Jesus prega, que é a 7ª. E vamos falar de uma 8ª curiosidade. João, capítulo 10, versículo 41 e 42. Esse eu quero que todos que estão aí peguem suas Bíblias para ler. João, capítulo 10, versículo 41 e 42. E muita gente foi onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Jesus falou que ele foi o maior profeta da Bíblia, João Batista. Mas ele nunca realizou uma cura. Um milagre. Pessoal, só um minutinho que eu já volto. Então, nós precisamos entender. João ele nunca fez um milagre. Conta uma cura que João Batista fez. Conta uma revelação que Jesus Batista deu. Conta um milagre, vai. Uma ressurreição. Nenhuma. João era só um pregador. E mesmo assim cumpriu o seu ministério com louvor.
Qual é o grande segredo espiritual dessa verdade bíblica? Não queira ter nem ser o que os outros são. Seja o que Deus te chamou para ser. A gente tem um hábito, por exemplo, de, vou pregar na cumbre. Vou dar um exemplo da nossa cumbre aqui, que é pequenininha. Então, lá eu vou pregar, então tem o fulano que revela, tem o fulano que... A gente já sabe a característica das pessoas. Então, eu tenho que fazer igual. Sabe aquela história de quando você vai pregar numa igreja? Que Deus te usa muito em revelação, acontece muito isso. Aí você entrega o microfone para o pastor da igreja que quer revelar igual você. Já viu isso? Já presenciou isso? Você sabe que às vezes eu fico triste quando acontece isso em igreja de discípulos meus. A pessoa convida o apóstolo dele para ministrar na igreja dele. Então ele tinha que preparar um horário melhor, uma plataforma melhor, porque ele está honrando, ele está recebendo o pai espiritual dele. Aí você chega na igreja da pessoa, prega uma ótima ministração, Deus te usa em revelação, às vezes não usa, mas às vezes usa. Aí você pega o microfone, em vez de você ficar feliz pelo que já aconteceu, você começa a revelar também em cima do apóstolo. Isso é uma coisa muito feia. Ainda que Deus tenha te dado revelação, é feio. Por exemplo, domingo passado, na nossa igreja pela manhã, a apóstola Via pregou. A apóstola Via pregou uma das mensagens mais lindas que eu já vi ela pregar desde que eu a conheço, há muitos anos atrás. Foi uma mensagem extraordinária em Maria Madalena, cumprindo o propósito, desde os 7 demônios que Deus expulsou a encontrar Jesus pela primeira vez na ressurreição. Foi lindo demais. Quem é mensageiro que estava aqui lá de manhã sabe que a mensagem foi extraordinária. Em cima do que ela pregou, eu tive vários insights mentais. Aí eu vou pegar agora, quando pegar o microfone, vou repregar tudo que ela pregou e pregar mais alguma coisa. No mínimo, eu estou desrespeitando o que ela fez. Quantas vezes eu já fui a algum lugar e aí um profetiza, o outro começa a profetizar mais que o outro? Eu já vi absurdo de você entregar uma profecia para alguém. Então, eu estou lá, vou falar do Struck que está aqui, porque o Struck está sem igreja agora, pastoreando local. Então, eu chego na igreja do Struck, prego lá, aí Deus me usa para falar com a Maria, que é a ovelha do Struck. Eu termino de entregar a profecia para Maria, dou o microfone para o Struck. Maria, eu posso dizer isso, mas tem mais isso, viu, Maria? Tem gente que faz isso. Com o apóstolo dele, quanto mais com outras pessoas. Isso envergonha o líder. Não o que entregou, não a mim. Envergonha você. Porque mostra que você está com medo de perder espaço, que você é inseguro, que você quer... Se você tinha algo para entregar para o seu membro, entregasse antes de me ver. Em outro momento. Na nossa igreja, por exemplo, a maioria das revelações que eu tenho para os membros da nossa igreja, eu só entrego quando vou na casa deles. Ou quando estou sozinho com eles. Porque eu sou o pastor deles. Eu não preciso entregar no púlpito, é muito raro. Quando eu entrego, tem uma profecia que eu entreguei para uma pessoa na igreja que ela ia mudar de casa, e eu fiquei sabendo que eles reformaram a casa e não mudaram. Eu estou até agora incomodado, todo dia eu oro a Deus, Senhor, e aquela mudança. Eu fico incomodado, porque tem profecias que você entrega que não são suas. São suas no sentido assim, não é Deus que vai fazer, Deus diz, eu vou fazer isso na sua vida, mas é condicional o que a pessoa vai fazer. Deus fala, eu vou abrir o mar para você, mas se você não atravessar o mar, não vai abrir. Se Deus fala, eu vou te dar tal coisa, mas se você não for em busca daquilo, Deus não vai te dar. E aí o profeta passa por mentiroso. Então, eu sei que existem profecias condicionais, que é um outro tema. Mas, se cada um ficar naquilo que foi chamado, não precisa inventar. Não precisa querer impressionar. Não precisa ser melhor que o outro. Não precisa querer aparecer mais que o outro líder. Não queria ser melhor do que a outra igreja. Não é porque aquela igreja fez arraial que você tem que fazer. Não é porque aquela igreja fez a campanha dos 12 dias que você tem que fazer. Não é porque aquele pastor pega gritando que você tem que pregar. Aprenda o princípio. João disse aqui, o Batista foi o cara que pregou durante toda a vida, falou da vida de Jesus e não fez um milagre. Nem por isso deixou de ser importante. E é o único pregador que Jesus falou dele. Como o maior profeta de todos. Então, aqui vai uma lição, aqui vai mais um princípio. O 8º, até anotar aqui, que eu não estou anotando. Deixa eu pegar uma folha aqui. Vamos anotar aqui. O 8º princípio. Glória a Deus. Aí, 8º princípio.
Eu ia falar só 10, já falei ia falar 15, agora estou achando que vai dar nem tempo, já tem 1 hora. Tá, dá tempo. Oitavo princípio. Então, no oitavo princípio, para você ter um ministério de sucesso, para você ser abençoado, é você cumprir aquilo que Deus chamou para fazer com alegria. Não inventa. Não queira ser melhor que os outros. Não queira aparecer mais que ninguém. O que Deus deu para você está dado. Vou dar um outro testemunho aqui. Eu era novo convertido, em 1990, e eu estava pregando na Bahia inteira, e viajando, e estava aquele reteté danado. E eu gostava muito de um pregador chamado Hidecaso Takayama. Ele era presidente, fundador da NIB brasileira na época, não era o Fernando, irmão dele, e ele pastoreava aqui em São Paulo, ali na São Joaquim. E eu morava nessa época no interior da Bahia, em Pau-Brasil. E eu pregando tudo que é lugar e tal, eu fui convidado para ir até o Rio de Janeiro, num congresso. Nesse congresso, não lembro se era Vassouras, eu nunca me lembro o nome do lugar. O Takayama ia pregar quinta, sexta, sábado de manhã, de tarde, de noite, domingo de manhã, de tarde, de noite. Eram 6 ou 7 sermões. Então, ele pregou os 7 sermões, enche teu vaso de azeite e vem. Eu achei extraordinário. Um pregador japonês pregando para brasileiros no Rio de Janeiro, um congresso de jovens, aqueles congressos eram tremendos, e pregou várias mensagens com o mesmo tema e o mesmo versículo. E uma das mensagens, ele deu um exemplo seguinte: sabe quem é o maior na minha igreja? Aí ele começou: sabe quem é o maior na minha igreja? Sabe quem é o maior na minha igreja? E o povo ficou pensando: será que sou eu? Será que é o Takayama? Ele contou que um dia ele estava dormindo, teve um sonho. E ele não sabe até hoje, naquela época, se era um sonho ou visão. Que ele chegava na igreja dele, chegava nos céus, melhor dizendo, chegava nos céus e tinha várias repartições, várias salas muito grandes. E uma das salas estava cheia de troféus, mas tinha muito troféu, muita coroa. Coroa e troféu, cada um mais lindo que o outro. E aí o anjo do Senhor entrava com ele, mostrando aquelas repartições. Naquela sala específica, entrou com ele e disse: ó, esse aqui é o troféu de fulano de tal, essa coroa de fulano de tal, aquela coroa de fulano de tal. E disse: você quer saber qual é a sua? Ele disse: com certeza. Então, vamos continuar olhando. Aí, continuou olhando e tal. De repente, ele viu uma coroa muito grande no canto da sala. Muito grande, linda. E a coroa e o troféu se tornavam um só, de tão grande e tão lindos que eram. E ele falou: bom, já, com certeza essa aqui é a minha, porque eu preguei tal dia. E ele começou a contar para o anjo tudo que ele fazia e disse: essa coroa é minha. O anjo disse: a coroa não é sua. Você quer saber de quem é essa coroa? Vem comigo. Pegou ele pela mão e foi até a igreja dele. Quando chegou na igreja dele, na visão, ele entra na igreja com o anjo. No meio da igreja, do lado direito, tinha uma senhora ajoelhada no chão. Ela foi nas primeiras igrejas de São Paulo de carpete, ajoelhada no chão, chorando. E aí ele disse: vai lá e ouve o que ela está dizendo. E aí o Takayama, na visão, passa e ajoelha debaixo da mulher e começa a ouvir. E a mulher está orando: Senhor, usa o Takayama. Senhor, usa o teu filho. Que ele venha ganhar almas. Que ele venha salvar vidas. Livra ele do laço do inimigo. Dá palavras de poder. E aí Deus começou a mostrar para ele a oração da mulher. Aí o anjo disse: aquela coroa maior da sala é dela, porque ela está orando por você. Moral da história: apesar de ele ser o grande pregador e fazer o que ele fazia, ele era resultado também da oração de alguém que era muito maior do que ele. Então, não é o fato do que você é usado, da forma que você é usado, ou o dom que você tem, para você ser o maior para Deus. É você fazer aquilo que Deus chamou para fazer com primazia, com excelência. Eu sempre digo: excelência não é fazer melhor que o outro, excelência é fazer o melhor que você pode fazer. Então, aqui está um princípio espiritual muito importante. Pega a caneta, grife na sua Bíblia. João, capítulo de número 10, versículo 41 e 42. Grife aí. O único profeta que Jesus fala dele na Bíblia como o maior profeta de todos os tempos nunca fez um milagre. Nunca tentou fazer nada extraordinário. Ele só pregava a verdade. Que para muitos era só um pregador. Talvez para muitos você seja só um pregador. Mas para Deus, você seja o cara que deve ser mencionado. Todos estão aí? Dá uma palminha no espelho ou fala alguma coisa. Amém. Amém. Todo mundo respirou fundo.
Pastora Amanda está aí. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Struck, pastora Michele, pastor Ivan não fala nada, né? Pastora Michele e pastor Ivan perderam a língua, acho, rapaz. Não sei não. Jesus voltou e eles ficaram sem língua. Estamos aqui. Ah, quem falou que está aí? Quem foi que falou? Eu, Michele. Ah, o que tá achando, pastora? Fala alguma coisa. Pastor Ivan. Muito bom. Muito bom. É o Herege. Vamos lá. Nova curiosidade bíblica que eu acho que faz parte de um princípio importante e muito especial. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. 42 rapazes começam a chamar o profeta de careca e tiveram um fim terrível. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Não era comum um homem em Israel não ter pelo na cabeça. Normalmente, o judeu era barbudo e cabeludo. E isso era um padrão. Por ser um padrão, ser calvo parecia um defeito. Parecia uma deficiência. Parecia, de certa forma, algo estranho. Por esse motivo, jovens, que traz a ideia de imaturidade, impulsividade, começam a zombar do profeta, a tirar sarro dele. E só por causa disso, Deus permite que os jovens morram de forma desastrosa. Aí eu quero chamar você que é líder, você que tem uma igreja há 5, 6, 7, 10 anos, como eu, você que não tem um ministério tão grande quanto Estevão, R.S. Soares, Assembleia de Deus, sei lá. Às vezes parece que o profeta mais velho é calvo. Tem algumas características que parece estar faltando alguma coisa, não é assim? O cantor mais velho, tá? E aí, às vezes, a gente vê de calar a boca, ficar quieto, respeitar e se colocar na posição, a gente faz o quê? A gente critica. A gente começa a zombar. A gente começa a tirar um barato dessa pessoa. Mas esse cara é careca, esse cara é isso, esse cara falta isso, esse cara falta aquilo, esse cara aquilo outro. Às vezes nem em tom de julgamento, mas em tom de chacota mesmo, de brincadeira. Como se o outro tivesse um defeito e nós não temos. E Deus sempre permite que todos nós tenhamos algumas características e alguns defeitos que fazem com que nós nos tornemos menores. Menores. Isso não nos dá o direito de tirarmos chacota de outros. Porque, às vezes, a imperfeição dele é a tua oportunidade de mostrar a qualidade. Mas aqui é um princípio terrível. O princípio da zombaria. O princípio de não entender a característica do outro ser diferente. A identidade, eu não estou falando de fazer coisas absurdas. Estou falando de uma característica pessoal, de algo que tenha na pessoa. Pare de julgar os outros, pare de achar conta dos outros, pare de se meter na vida dos outros, pare de ficar falando do que o outro tem, o que o outro não tem. O outro é gordo, o outro é magro, o outro é feio, o outro é bonito. Outro prega assim, o outro não prega. Para com isso, meu irmão. Isso é um princípio terrível, pode trazer desastres tremendos e terríveis para você. Pode trazer desastres que podem provocar mortes desastrosas. Quer ver uma coisa? Eu vivi já no ministério há algum tempo. E eu já vi gente falar, tá vendo? Pegou! Principalmente naquela igreja que a gente punia em público. Excluía na igreja. Fulano fez isso e tal. Leva o ministério em vergonha. Passa 2, 3 meses depois, a pessoa cai no mesmo pecado. Cai no mesmo erro.
E quando alguém vem perguntar, mas eu precisava passar por isso porque eu julguei o irmão caiu, eu apontei, eu falei do defeito do outro. Mais preocupado em apontar o defeito do outro que cuidar da sua própria vida. Nada justifica o pecado. E não era o caso aqui, que careca não era pecado, mas para muitos era. Para muitos ser careca era um defeito. Era como se fosse uma maldição, uma marca. E o cara era um profeta. Aí é pior ainda, né? Porque tem um destaque de ser profeta com uma deficiência, entre aspas. Percebe a gravidade que isso tem? Percebem a gravidade que isso tem? A importância que tem de você não fazer chacotas e não ficar falando dos outros? Consegue perceber? Então, analise com calma, pense bem, analise com perfeição, para que você consiga entender, para que você consiga descobrir se você está fazendo chacota de alguém ou não. Se o seu comentário é um comentário analítico, é um comentário sóbrio, é um comentário construtivo, ou se é uma zombaria. Porque se for, pode te custar caro. Muito caro. Outro princípio, 10º, para a gente encerrar essa parte de princípios, que são curiosidades bíblicas. Apóstolo, Quem é? Michele, pode falar. Michele, eu ia perguntar exatamente isso. Qual é a diferença desses comentários aí que o senhor citou para crítica, zombaria? A diferença, por exemplo, é o seguinte. Ontem, nós tínhamos uma mulher lá na igreja que era loiríssima. Ela morena, ficou loiríssima. Aí a apóstola Lia falou que ela ficou loiríssima. E eu chamei ela de Xuxa ontem, né? Eu estava fazendo a brincadeira na frente de todo mundo e chamei ela de loiríssima. Como eu falei com a Viva de manhã, um pontinho amarelo no altar, porque ela estava toda bonitona, com um blazer amarelo, ficou linda. Então, é um comentário que é uma brincadeira sadia. Acabou. Isso é um comentário que ficou ali, é uma brincadeira sadia. Outra coisa é dizer, tá vendo essa loira? Como é que pode ser pregadora? Como é que pode ser pastora? Tá vendo esse pontinho amarelo? Quer chamar atenção, quer ser melhor que os outros, quer ficar aparecendo, quer que todo mundo veja, quer ser destaque. Entende a diferença? Sim. Por exemplo, quando eu conheci a apóstola Rosalba Hernandes, ela estava no Brasil, eu conheci ela aqui, ela ia pregar nas igrejas da gente, com a gente, com um chapéu e uma roupa cheguei. Mas cheguei, gente, cheguei. Cheguei chegando. E aí eu olhava e dizia, gente, essa mulher não se toca cantar no Brasil. Mas é por que ela fazia aquilo? Aí eu fiquei calado, fui entender. Por quê? Porque ela é mexicana. Os mexicanos são assim. Os chapéus dos mexicanos são diferentes, eles são apavonados, é o jeito deles. Alguns vão passando o tempo, vão mudando. Hoje você vê ela pregando na televisão, lá na igreja dela, roupas pretas, sóbrias, blazer. Dificilmente você vê ela de mexicana. Por quê? Porque entendeu a linguagem. Mas eu poderia dizer, essa mulher de Deus não é muito parafatosa, chama atenção demais. É desacreditar em alguém por uma característica pessoal ou por uma deficiência que possua em contrapartida do que Deus pode fazer. Eu tenho um amigo meu, chama Dalmar. Ele era diácono da igreja Assembleia de Deus de Vila Santa Maria, quando eu fui de lá. Quando eu ajudei lá o trabalho dos jovens, quando era evangelista, pastor lá. E ele é deficiente, ele tem uma mão meia torta e o pé também. Mas ele é um evangelista nato. Pensa um camarada que tem um dom de evangelizar. E muitas vezes, não foi uma vez nem duas, não. Muitas vezes na nossa liderança de jovens, eu falo, deixa o Dalmar abrir o culto, deixa o Dalmar pregar, deixa o Dalmar dar uma saudação, né? Assembleia de Deus é muito saudação. E alguns diziam, esse cara é aleijado, vai subir aqui para dar saudação. Falavam desse jeito. Então, usavam uma deficiência para desmerecer, para descaracterizar, para deteriorar o que Deus fazia através da vida da pessoa. Ok? Ok, obrigada. Vamos lá. Uma outra coisa, uma outra curiosidade bíblica, que é um princípio poderoso espiritual. Abra sua Bíblia em Juízes 16, 19. E anote isso. Dalila não cortou o cabelo de Sansão. Quem cortou foi um outro homem. Vamos ler o texto?
Juízes 16, 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Deixa eu explicar para você. Qual é o grande princípio espiritual aqui que nós temos que tomar cuidado? Para roubar a tua unção, que é o que representava as tranças de Sansão, para roubar a graça de Deus na sua vida, o alvo principal que vai ser usado para fazer isso, muitas vezes não é aquele que você se apaixonou, mas é quem tem aliança com quem você se apaixonou. Deixa eu explicar isso melhor. Eu tenho algo para fazer na igreja. E eu amo, então, a pastora Vive, a apóstola Vive. Eu amo o ministério da apóstola, uma mulher tremenda, poderosa. E ela quer fazer, eu quero fazer uma coisa na igreja, ela fala, não, vou fazer para o senhor, vou levantar essa obra, eu vou realizar. A Vívia, para realizar aquilo que eu queria que ela fizesse, tem aliança com os filisteus. Ela vai buscar o recurso na droga, no tráfico, na inimizade, na contenda, daquilo que é bebida. Ela vai buscar a solução daquilo com o filisteu. E aí ela vem e realiza aquilo que eu estava sonhando. E o resultado é catastrófico. Se não é no momento, é depois. Por quê? Porque o santo não se mistura com o profano. O que vai roubar a tua unção não é, às vezes, aquilo que o inimigo coloca na sua frente. É aquilo que tem aliança com quem está na sua frente. Você, como um homem e mulher de Deus, não pode ceder, literalmente, a qualquer tipo de ação favorável só porque ele é favorável. Você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com quem está em volta da pessoa que vai lhe ajudar. Com quem está em volta daquilo que te atraiu. Com quem está em volta daquilo que você achou excepcional. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque se você não tiver cuidado, às vezes aquilo que você está se entregando vai deitar você no colo, vai fazer você descansar, vai cuidar do seu corpo, vai tratar bem de você, mas por trás desta pessoa tem alguém para vir roubar a tua unção. Alguém que vai ajudar aquela pessoa a cortar o teu poder. Um dia, eu vivi uma experiência interessante. Eu tinha que fazer um trabalho na igreja, eu era pastor na Praça da Árvore, auxiliar na Praça da Árvore, precisava fazer um trabalho na igreja, e o trabalho estava indo bem, tudo organizado e tal. E aí, uma pessoa que eu gostava bastante disse, não, vou te ajudar, vou fazer, não sei o quê, papai, uma pessoa desenrolada. Tudo bem, a pessoa foi, ajudou, conseguiu os recursos, conseguiu tudo, a gente começou a fazer, programamos para fazer aquele trabalho. Quando nós estávamos indo fazer o trabalho, deu tudo errado. Pensa, o negócio deu tudo errado. Choveu, deu polícia, deu tudo errado. E ninguém entendia por que deu errado, porque a gente tinha orado, tinha jejuado, tinha programado, tinha o recurso, tinha tudo pronto. Mas deu tudo errado. E eu fui orar. Coloquei meu coração diante de Deus, chorei muito, Senhor, por que deu tudo errado? Senhor, está tudo certo, oramos 40 dias, fizemos tudo. O Senhor me disse, porque eu não entreguei os recursos. Eu não tenho pacto com esses recursos. Aí eu fiquei curioso. No outro dia, eu fui conversar com aquela pessoa e perguntei, meu amigo, onde é que foi que você ajudou e tal, minha amiga está lá. Rapaz, eu tenho um amigo meu que é não sei o que do jogo do bicho, papai, ele que me deu recurso, me deu isso, me deu aquilo outro. Quer dizer, nós estávamos montando toda uma ação com recurso do engano e do roubo. Aí eu te pergunto, tem como ser abençoado?
Um exemplo simples. Quando uma pessoa é roleira, gosta de se envolver com coisa errada, consegue prosperar o dinheiro que ela ganha? Não parece que vai tudo pelo esgoto? Às vezes não é o que você está fazendo que vai te levar à prisão. Não é o que você está fazendo que vai te levar para o mal. Não é o que você está fazendo que vai te acabar. Mas vai fazer você descansar ao ponto de desguarnecer a arma do seu corpo e aquilo que está por trás se rouba a tua unção. Rouba a tua bênção. Rouba aquilo que Deus tinha para você. Quantas vezes você já viu aquele negócio maravilhoso que você fez, que você achou que ia dar tudo certo, você ganhou um maior dinheiro, quando você vê, cada dia acabou, você não fez nada. Não deu nada certo. Eu me lembro de um senhor, ele era porteiro, eu não sei se está vivo ainda, muitos anos atrás, em 93, ele era porteiro ali na Higienópolis, perto da Universidade Mackenzie, e ele era membro de uma igreja tradicional, e eu, conversando com ele, um dia, peguei amizade e tal, nós montamos uma coisa no Mackenzie chamada Ronda Ostensiva DCE, eu e o Vladir, que era o presidente. O que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa de segurança, não tinha na época, estava havendo muito roubo em volta do Mackenzie, que muito carro guardado de aluno. Nós contratamos uma segurança, um sargento do Exército aposentado, e nós pagávamos esses seguranças e eles ficavam rodando todo em volta do Mackenzie, 19 quadras, e o índice de roubo naquela região acabou para 0. Por quê? Porque nós montamos uma supervisão de roubo bancada pelo diretor acadêmico. E nessa brincadeira nós tínhamos amizade com várias pessoas. E tinha um senhor que era porteiro desse prédio, um magrinho. Eu peguei amizade com ele. E eu via sempre ele chegando com um carrinho novo, bonitinho, o carro, bem bonito mesmo. E tal, estacionava e tal. Eu, mas você é porteiro e tal. Quanto você ganha? Ele falou para mim na época, eu ganho R$1,500. Falei, cara, que bonito seu carro e tal. É, graças a Deus, tem me abençoado muito. Eu disse, é mesmo, pai, que benção. Ele não era tão velho, devia ter na época uns 50 anos, 52 anos. E eu devia ter uns 20 e poucos. E aí eu falei, mas você prosperou, você trabalhou o quê? Na minha vida inteira eu fui porteiro, eu sou nesse prédio aqui há 30 anos. Eu disse, rapaz, que benção. É, eu tenho uma casa alugada, eu tenho a minha casa, eu tenho esse carro, meu filho faz faculdade, minha filha também já se formou, e eu tenho um filho que está entrando agora na faculdade. Eu falei, esse trabalho? Não, todos eles estudaram até se formar. E eu falei, peraí, mas você ganhando um salário mínimo. Aí eu tomei um susto. Um salário mínimo e meio, eu falei, rapaz, eu sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, sempre trabalhei muito no meu emprego, e Deus sempre usou pessoas para me dar. Eu nunca ganhei meu salário, sempre ganhei muito mais. Mas eu nunca fiz rolo, eu nunca... os caras chegavam aqui, faz isso aqui, toma comissão. Não, eu sempre fui honesto. E Deus sempre me abençoou. E no mesmo prédio dele tinha um cara que eu conheci, que tinha um carro na época, que era tipo um Porsche. E o cara ficou pobre de uma hora para outra. E o cara tinha muita grana. E fui conversar com ele um dia. Ele também era crente. Esse cara, não sei o que aconteceu comigo, perdi o dinheiro, apliquei não sei o que, aconteceu, perdi tudo. Aí eu perguntei o que ele trabalhava. Quando ele foi me contar, eu disse, está aí. Um ganha um salário mínimo por mês, durante 30 anos, tem tudo, e o outro ganhava muito mais e não tinha nada. E os dois serviam a Deus do mesmo jeito. Mas um entregava a sua unção para o amigo, para o homem que tinha tesoura para cortar a unção. E o outro não. O outro se mantinha firme com aquilo que Deus deu, com a sua fidelidade. Então, é importante a gente parar para analisar. Às vezes a gente ganha muito e não prospera. Não sai do lugar. E, às vezes, com pouco que a gente ganha, a gente consegue fazer coisas extraordinárias. Vocês estão me entendendo, pessoal? Então, é importante. São 10 princípios que eu passei para vocês, em cima de 10 curiosidades bíblicas, em 1 hora e 19 minutos. Eu espero que isso já tenha edificado você. Eu vou abrir a tela agora aqui, para que todo mundo possa aparecer aqui para a gente na gravação. Vou pedir que todos abram suas câmeras, por favor. E vou abrir agora para perguntas e respostas para quem quiser fazer. Peço a você que está na aula que abra a sua tela para que, como a Keida fez aqui, como o Struck, a Marli, para que você apareça, porque vai ficar gravado depois no Hotmart, e para que você faça alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário, fale alguma coisa a respeito dessas 10 curiosidades bíblicas, que parecem curiosidades bíblicas de escola dominical, mas quando você aplica ela a verdades e revelações espirituais, elas são muito maiores que isso.
Podem falar, pessoal. A Evelyn está no Nossa, carro. quase Ela grande. disse que é o lugar mais tranquilo da casa dela. Meu escritório. Eu tava no ensaio, eu não ouvi direito. É? O senhor falou que Deus era comparado na Bíblia com 2 animais, e eu acho que eu só peguei um. Na verdade, é um animal que Deus é comparado e 3 animais que Deus tem uma ação parecida por causa da ferocidade. O leão, o leopardo e o urso, que é em proteção. E a galinha é um animal que Deus é comparado como habitação, como lugar de habitação naquela passagem de Moisés, quando ele faz o cântico da vitória e quando ele faz o cântico do Salmo 91, onde ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita em Deus é protegido, está escondido embaixo das asas da águia. Obrigada. Nada. Quem mais quer falar alguma coisa? Hoje tem pouca gente, o pessoal tá... Apóstolo, Fala, filha. quando o senhor falou ali de... deixa eu ver aqui. É sobre o ministério que eu tinha falado de Eliseu e Elias. O senhor falou de fé, e eu gostaria de falar de mim e da minha mãe. Eu fui criada à luz da fé. A minha mãe era uma mulher de muita fé, uma mulher que tudo que ela falava e agia era mediante a ordenação de Deus. Que ela falava que Deus ordenava, né? Sim. E eu me lembro que uma vez ela falou que não tinha dinheiro no final do ano. Nós morávamos em uma casa alugada lá no Alto do Pari, e todo ano ela reformava a casa, apesar de não ser nossa. E naquele ano ela não tinha dinheiro para comprar tinta suficiente para pintar a casa toda. Então ela comprou um galão de acho que 3,5 litros, um galão pequeno assim, redondo, e mandou o pintor pintar a frente da casa. Só que a casa era muito alta. Estava escrito assim, lá em cima da fachada da casa, 1902, que acho que foi o ano que ela foi construída. E o pintor falou para minha mãe que a casa não... aquela quantidade de tinta não iria dar para pintar a frente da casa. Ia ficar tudo manchado. E eu me lembro que ela pegou a lata de tinta e falou assim: olha aqui, senhor, o senhor sabe que eu só tenho essa tinta, dinheiro para comprar essa tinta. Agora mostra que o senhor é na minha vida e que esse Tomé aqui veja o senhor agir mediante a minha palavra. Aí pegou a lata e falou para o pintor: aqui, seu... acho que era José o nome dele. Olha aqui, seu José, pinte a casa, porque o meu Deus vai aumentar essa tinta de uma forma que não vai ficar nada manchado. Para resumir a história, nós morávamos nessa casa, tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e o quintal. Aquela lata de 3,5 litros de tinta pintou a fachada da casa, o corredor, os 2 quartos, a sala, a cozinha, o banheiro, e terminou quando chegou no quintal. Aleluia. Eu nunca me esqueço disso. Eu apelidei a casa de Casa Azul, porque ela ficou todinha azul. Então, mediante essa criação que eu tive, mediante também o estudo da palavra, porque em casa todos os dias tinha culto doméstico, que na época falava assim, né? Eu tenho muita fé
no meu Deus, Amém. por causa dessa criação e as experiências que eu tive durante a minha vida toda, através da fé da minha mãe. Então, eu costumo até falar assim, que eu vou fazer 65 anos agora em janeiro, e eu nunca sofri nenhuma operação, meu corpo nunca foi cortado para nada. Glória a Deus. Só uns dentes que eu andei arrancando aqui, só. Pô, vai cair Mas de tudo, não tem operação. jeito também, né? Mas, mas corte aqui no corpo, todas as vezes que eu tive, vamos dizer, uma doença muito forte, o Senhor me curou. Glória a Deus. É importante esse testemunho para a gente entender, né? Essa passagem que você está falando foi no conselho, na passagem de Salomão, quando a Bíblia diz que ele não era o único sábio, né? A gente às vezes acha que a gente é único, que a gente é único, que só a gente sabe, que só a gente é bom naquilo. Eu estava vendo tantos exemplos aí na sociedade que a gente vê, né? O prêmio Nobel esse ano foi dado para 3 economistas. E aí um dos economistas estava falando hoje na rádio, né? Eu vi o comentário, que ele diz o seguinte: a minha maior alegria é que eu ganhei com meus 2 melhores amigos do mundo. Quer dizer, é bom entendermos que a gente não ganha nada sozinho, que a gente não é o único sábio, sempre tem alguém com a gente que vai dividir essa história com a gente também. Mais alguém, algum comentário, alguma pergunta? Apóstolo, só um comentário na área da pessoa. Às vezes a pessoa é crente há tantos anos e na vida da pessoa as coisas parece que não vai. A pessoa, você sempre conhece a pessoa, vê a pessoa na igreja e quando você conhece a pessoa no particular, a vida dela é bem. E aí você entende que ela está sempre, sabe, como se dizia na Bahia, trocando um passarinho, um galo, uma coisa assim, e Aquele roleiro. a vida não flui. Então, assim, o que que acontece? Quando a gente nos tornamos evangélicos, nós temos que sair de algumas coisas. Pô, cara, isso não é legal que se faça, isso não é legal que se faça e tal. E errar em coisas novas que você não errou ainda. E talvez aquele cara da faculdade, o tiozinho, seria assim, né? Dizimista, ofertante, bacana e tal, mas um cara que se livrava de coisas tipo, ó, isso aqui não convém, isso aqui não convém e tal. E às vezes você é convidado para ir a algum lugar e você chega lá e você fala, poxa, meu, você olha assim, para um lado, olha para o outro, fala, já vou dar um 10 aqui e vou embora. Dá 10 minutos ali e vou embora. Porque não é legal você estar ali, É, entendeu? Você não vai beber, você não vai fumar, você não vai se prostituir, nada disso. Mas só em você estar ali, você fica incomodado. Que aquilo fazia parte do velho Gil, do velho Mário, do velho Struck, não do Gil atual, não do Mário atual. Então, assim, às vezes a gente olha e fala assim, poxa, eu já fui na casa de pessoas, de ver pessoas, que o senhor falou aí, chegar no lugar, a pessoa salteando, revelando e tal, não sei o quê. Chegar na casa da pessoa, a pessoa você fala assim, peraí, você olha, pensa assim com você mesmo, né? Não fazendo a crítica à pessoa, mas pensa assim mesmo, poxa, se essa pessoa aqui é tem uma coisa errada, né? aquela lá diz que é filha do homem, se eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu tenho alguma herança naquele negócio e tal. E é isso. Então, assim, aí você vai ver direitinho, aí a pessoa deve uma porção de pessoas, de 3 em 3 meses muda do aluguel, porque não. E aí você fala, caramba e tal. Fico pensando mais ou menos assim, né? Não? Sim, sim. Quando você não toma cuidado com quem você, com que você compartilha, que você tem ou associa-se, é muito perigoso. Então, a minha aula hoje, eu até vou aproveitar isso que você está falando, Gil, para enfatizar uma questão. A Academia de Discípulos não é só um curso de teologia, é um curso de coisas práticas, é uma mentoria para você ouvir verdades práticas que podem contribuir para a mudança da sua vida e para o seu crescimento. Então, hoje você ouviu verdades que são importantes para a sua vida prática como pastor, sua vida prática como líder, sua vida prática como família, seu comportamento, suas associações. Pare para pensar o que você está tendo de conteúdo.
Isso aqui é para destravar a tua vida, é para destravar o teu potencial, é para levar você a outro nível. Ok, pessoal? Mais alguém quer comentar algo, quer falar alguma coisa? Fala, Keila. Eu lembrei de uma situação que eu passei e que, assim, muitas vezes a gente, como servo do Senhor, né, nós devemos ter um tipo de intimidade que, se alguém estiver fazendo algo que nos leva a errar sem nós sabermos, que Deus venha nos despertar, né? Uma certa vez eu trabalhava em um lugar e toda vez minha chefe pedia, falava assim para mim, Keila, empresta sua conta para poder vir o dinheiro para pagar o rapaz da impressora. Eu emprestava. Era R$70, R$80, R$100. Para mim, normal. Emprestava, fazia a transferência depois, ou se não tirava o dinheiro e dava, né? Aí aquilo começou a me incomodar, mas não porque eu achava que era alguma coisa errada, não. Porque eu não queria mais ir tirar dinheiro para dar para ela, sabe? Me incomodava. Uhum. Aí uma vez eu sonhei que o carteiro chegava na minha casa e me entregava R$150 bem enroladinho, dentro de um envelope com o nome de uma mulher. E essa mulher, ela morava na minha rua, ela até crente, mas eu não tinha intimidade com ela, só sabia o nome dela. Quando eu ia abrir o envelope, eu vi o nome dela e falava, ué, mas ela não mora aqui, essa carta não é minha. E eu falava, eu vou lá entregar a carta para ela. Quando eu, no meio do caminho, eu abria e abria o valor de R$150. Eu falava assim, mas esse dinheiro não é meu. Por que veio parar na minha casa? Aí passou, no dia seguinte, fiquei com isso na cabeça. Falei, nossa, uma pessoa que eu nem conheço, veio um sonho assim. No dia seguinte, a minha chefe me chamou e falou assim, Keila, eu vou precisar da sua conta. Vão depositar o valor de R$150. Aí eu lembrei do sonho. Aí eu falei, não quero mais isso. Eu falei, até menti, né? Falei assim, não, porque minha conta é negativa. Se cair lá, vai descontar. Aí eu falei, senhor, não quero mais isso para mim. Não sei nem o que é, mas eu não quero. E depois eu lembrei, falei assim, o dinheiro não era meu, né? Aí depois, mais para frente, que eu fiquei me perguntando, por que tinha que... Por que se era o dinheiro da empresa, por que não depositava na conta dela? Por que não depositava na conta da empresa? E eu entendi que eu falei assim, eu nunca mais permita que ela me peça. E nunca mais ela me pediu. Eu ainda trabalhei lá mais uns 3 anos. Ela nunca mais tinha me pedido esse favor. E eu agradeci muito a Deus. Ela começou a pedir para outras pessoas. Alguma coisa de errado nesse dinheiro. Com certeza. Eu tenho um amigo, um conhecido, um pastor, que, assim como já veio para mim, foi para ele uma proposta para passar o dinheiro pela conta da igreja. E não era um valor pequeno. A última notícia que eu tive dele é que ele está preso. Então, não adianta querer fazer construções para Deus com alicerces impuros. Não funciona. Isso aí. Mais alguém? Senão eu vou encerrar por aqui. Mais alguém? Michele, quer falar alguma coisa? Pastor Michele, você tem que falar, pastor, você nunca fala nada. Oi, Mari. Eu lembro desses dias atrás que eu falei com o senhor, pedindo uma orientação daquele pessoal lá que queria usar minha conta também para mandar um dinheiro para a África, coisas assim? É verdade, você falou mesmo. Tinha até esquecido isso aí. Então, eu acho que entra também nesse assunto, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, pessoal, vou terminar por aqui hoje, 2 horas de aula, na verdade, 1 hora e 55 minutos, né? Sobre 10 curiosidades bíblicas que, na verdade, revelam 10 princípios que podem ajudar a construir a sua vida e fazer você realizar o seu propósito. Semana que vem não teremos aula, é uma aula a cada 15 dias. Nós vamos começar, o ano que vem, nós teremos um upgrade aqui na academia. Nós vamos ter a primeira Masterclass em janeiro, onde nós vamos fazer um dia inteiro de aula, com vários assuntos e várias pessoas, e também teremos aula presencial e ao vivo. Nós vamos fazer aula, estamos montando uma sala de aula pequena para 10, 15 pessoas, bem estruturada, onde nós vamos transmitir ao vivo a sala e a aula aqui no Zoom para a gente colocar na plataforma, tá bom?
se preparem aí para a gente estar fazendo esse trabalho muito em breve, eu tenho certeza disso. Convido vocês a entrar lá no canal do YouTube, tem várias mensagens novas lá, tem muito estudo bíblico lá também, muita coisa nova que a gente está postando. A gente está remodelando o Instagram, uma série de coisas para poder fazer um material de conteúdo para vocês e também para divulgar para novos alunos. A nossa meta é dar um upgrade nisso e fazer dessa mentoria, a Academia de Discípulos, algo que venha a ser cada vez mais relevante. Gostaria de pedir para vocês, se tiverem alguma sugestão de temas, além de temas teológicos, como nós já falamos, de homilética, hermenêutica, falamos de paractologia, cristologia, a própria teologia do reino de Deus, falamos sobre vários assuntos, mas se você tiver algum tema, como o pastor Samuel nos sugeriu, sobre musicalidade da fé, ele deu a aula para vocês, se tiver algum tema diferente, alguma coisa nova que vocês gostariam de saber, aprender, para que a gente pudesse transmitir aqui também, alguma dúvida da mentoria, eu gostaria que vocês colocassem para a gente, para que a gente tivesse aqui divulgando uma aula diferente para vocês, que esse é o objetivo, é uma teologia que possa edificar com outros temas também, tá bom? Mais alguma curiosidade, alguma pergunta? Nada? Não? Então, bye. Obrigada, apóstolo. Deus abençoe. A vocês boa também. noite. Deus abençoe a Obrigada, todos. Deus abençoe. Um abraço, gente querida. Deus abençoe a todos vocês. Tivemos aqui várias mensagens no chat, o pessoal dizendo que bom, maravilha, show, aula maravilhosa. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, na graça do Senhor e até a próxima.